Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos Geopo MRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal neste sábado, né? Hoje é um dia 20 de junho de 2026, né? E já estamos aí indo para o final do mês de junho, para vocês verem como o tempo está voando, né? A Copa está praticamente indo quase para metade, porque logo logo começa aquela fase de mata-mata e quem tem que ir embora, vai acabar logo essa festa, essa farra toda aí vai acabar logo e aí vai sobrar só o que interessa, que é a política e a geopolítica. E veja, ao mesmo tempo que a geopolítica, que lá no cume da montanha eles estão dando sinal de que o Brasil precisa mudar, não é? O Trump tem feito entrevistas aí, tem falado sobre o Brasil. Ontem deu uma entrevista dizendo que não se importa, nunca pensa no presidente Lula, né? Alguém perguntou para ele o que ele achava do Lula. Ele falou: não, não penso nele. Eu acho que ele é um cara que tem, sei lá, é volátil, tem duas caras, é uma espécie de duas caras, mas não penso nele nunca, né? E quando ele diz assim, eu não penso nele nunca, ele está mandando um grande recado, né? O Lula está completamente isolado, né? Tentou se meter lá no G7 com favores do Emmanuel Macron para se aproximar do Trump. Ele foi dizer que não era de esquerda, porque ele está vendo que a esquerda está desmoronando na América Latina. Agora Cuba, né? Cuba já anunciou uma medida para a conseguir investimento privado lá dentro. É um primeiro grande passo, mas eles não vão conseguir enquanto não cair o Miguel Dias-Canel, né? Ninguém vai botar dinheiro lá dentro se não tiver uma segurança razoável, né? Lembrando que na época do Fidel Castro, quando teve a Revolução, ele estatizou muitas empresas que estavam lá na época do general Fulgêncio Batista. Então muita gente teve prejuízo, perdeu tudo. Então, com certeza, esses investidores, né, depois desse episódio, ninguém vai fazer a besteira de botar muito dinheiro em Cuba se não cair o regime, se não mudar o regime, né? Não, ninguém vai fazer isso aí. Tem que ter uma certa proteção, né? Que vai vir, obviamente, do governo norte-americano. Eu acredito que os americanos vão encampar Cuba como fizeram com a Venezuela e o Trump já está cantando essa bola há um bom tempo. É um bom tempo, né? Isso vai acontecer logo. E aqui no Brasil, a gente está vendo aí na pessoa do ministro André Mendonça, o cara que, obviamente, né, tem que ter uma ligação aí com os americanos, né? E ele vai implodir o establishment brasileiro. Vocês viram essa operação aí que envolveu o Jacques Wagner, né? O Jacques Wagner é um homem de confiança do presidente Lula, né? Conhece o Lula desde a fundação do PT. A gente está falando de 46 anos atrás, né? Então é um cara muito próximo do Lula. E essa investigação sobre ele, né, que acharam moeda em espécie, né,
Isso aí, óbvio, esse vento vai para o colo do Lula. Ele está tentando dizer que não, né? Ele tentou colocar a pecha do Banco Master para cima do Jair Bolsonaro, para cima da direita, né? Para cima do Flávio, que precisava de investimento para o filme contando a vida do pai, né? O Vorcaro já disse em delação que todos os negócios feitos ali envolvendo o filme são lícitos, né? Não tem nada de errado, mas o PT, né, com aquela malignidade que cabe a esse partido das trevas, né, tentou botar na cabeça do povo brasileiro uma ligação entre o Flávio e o Vorcaro de maneira ilícita, né? Eu já falei aqui para todo mundo que os banqueiros fazem negócios lícitos e ilícitos, todos eles. Todos eles. Não sobra ninguém. Não aparece ninguém aqui que vai dizer, eu não faço nada ilícito. É mentira. Todos eles fazem, lícitos e ilícitos. E o negócio envolvendo o Flávio Bolsonaro era lícito. Agora veio essa operação para cima do Jacques Wagner, né? Abriu o jogo de como funciona o esquemão, ou como funcionava. O governo ficou apavorado, teve aquele episódio de tentar tirar a Polícia Federal aí do STF, voltar para o órgão, né? Pegou muito mal, já voltaram atrás agora, né? E a investigação do caso do Jacques Wagner está aproximando muito pesadamente aí o escândalo do Master do governo Lula. E a gente sabe que a pessoa encarregada aí pelo caso do Banco Master é o ministro André Mendonça. Então qual que é a conclusão que a gente tira, né? Eu vou ler a matéria aqui para vocês sobre o caso do Jacques Wagner, a gente vai analisando os parágrafos, mas a conclusão que eu chego é que ele sim, o ministro André Mendonça, ele que vai dinamitar e implodir o establishment brasileiro e vai fazê-lo agora, logo depois da Copa do Mundo. Já começou. A gente já está vendo a coisa começar no meio da Copa. E quando a Copa passar, ou seja, a atenção das pessoas estar voltada para isso, quando não tiver mais distrações, né? Mesmo que o Brasil saia da Copa, e eu acredito que vai acontecer, ele não vai até o fim, o povo ainda quer ver quem vai ser o campeão. O brasileiro é negócio, ele está ligado intrinsecamente com o futebol. Então ele não vai prestar atenção. Para dar certo, né, para o povo ver e para a eleição mudar o rumo do país, o povo tem que estar focado, tem que prestar atenção no que está ocorrendo. Então eu sei que tem pessoas que escrevem, eu não gosto. Tudo bem, cada um, mas a maioria gosta. E a maioria tem que estar prestando atenção no escândalo. Não adianta... O cara vem com uma operação, faz um escândalo terrível, aí chega um jogo que abafa completamente o negócio, né, a operação da Polícia Federal. Então não adianta nada. Começou agora, ela é meio que incipiente, mas o auge, eu tenho certeza que o auge dessas investigações vão ocorrer aí no momento eleitoral. Então vai vir bomba pesada para o colo do governo Lula e do PT. Daqui de dentro, apoiado lá por fora, e virão coisas lá de fora também. Então eles vão estar cercados. Todos os flancos vão estar, né, em linguagem figurada, mandando chumbo no PT. Ele vai ter que se defender. E vamos ser sinceros aqui, eles já estão meio que em decadência eleitoral, né? Eles vão perder gigantesca parte do Senado. Algumas pesquisas aí dizem que o Lula está em primeiro lugar. Eu acho que, eu duvido, né? Eu acho que as pesquisas, eles têm aquela margem de erro, ele bota quem interessa na margem acima, quem não interessa na margem de baixo, aí abre aquela vantagem enorme, e eu acho que a coisa não é tudo isso, né? Se depois muda um pouquinho, ele fala, não, mas tá tudo dentro da margem de erro, né? Vamos botar 47 para um, 43 para o outro, bota 3 de margem de erro, qualquer variação é culpa da margem de erro. Porque no fundo, quando você divulga um candidato que está na frente, você acaba de uma certa maneira manipulando a mente daquele que quer votar no que está vencendo. É assim que funciona a coisa, né? Eles vão até o fim. Lembrem-se do que ocorreu na Colômbia, que é o mesmo esquema, com o El Tigre Abelardo Espriella. Diziam que ele estava 6 pontos atrás, ele virou 3,5 na frente.
Então eram quase 10 pontos de diferença nas pesquisas, né? E aqui a gente está falando do caso do presidente, né? Eu acho que no Brasil, a parte legislativa, aí, senadores, deputados, vai ser um massacre da direita para cima da esquerda, né? O povo está indo efetivamente todo para a direita, e não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Tanto que o nosso presidente foi lá choramingar para os líderes globalistas europeus que ele não é de esquerda, né? Acha que vai enganar a quem, né? Então vamos ler a matéria, saiu na BBC News Brasil sobre essa investigação do caso do Jacques Wagner, que eles dizem o seguinte: a investigação sobre o Jacques Wagner aproxima o caso Master, o escândalo Master, do governo Lula, e quem está dizendo aqui é toda a imprensa internacional. A BBC News Brasil afirma, diz toda a imprensa internacional. Então o PT não pode mais dizer que a gente está fazendo fake news aqui. Ele vai ter que encarar um massacre também da imprensa internacional sobre o caso. Ó. A nova fase das investigações das autoridades brasileiras sobre o caso Master, que inclui entre alvos o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, muito próximo do Lula, líder do governo de Lula no Senado, repercutiu forte na mídia internacional. Endereços ligados ao senador foram alvos de busca na última quinta-feira, todo mundo acompanhou isso, eu postei muito lá nos grupos do Telegram, né? E o Jacques Wagner foi apontado pela Polícia Federal como beneficiário central das vantagens econômicas investigadas, né? Eles colocam como suposto beneficiário central das vantagens econômicas investigadas, né? E aparece como agente público em favor de quem teriam sido estruturados, né? De quem recebeu pagamento, benefício, aquisição patrimonial, como todo comunista vive nababescamente às custas de dinheiro público. Dinheiro público. A Polícia Federal investiga se o senador teria recebido pagamentos e benefícios em troca de apoio por medidas no Congresso que ajudariam o Banco Master. Olha, é o papel de todo banqueiro, né? Comprar poder político para poder se dar bem economicamente, né? E eles dizem, como a chamada emenda Master, as suspeitas em torno da compra de um apartamento de luxo em Salvador, né, pro senador, e um pagamento de 3,5 milhões de reais. Obviamente o senador nega ter cometido irregularidades. A Polícia Federal apreendeu cerca de 55 mil dólares e outros 33.500 euros na operação dessa quinta-feira, dinheiro em espécie. Aí você multiplica por 6, né? Você pega aí em média 80, quase 90 mil moedas estrangeiras, multiplica em média por 6. Você tem aí dinheiro para comprar um imóvel quase reservado apenas em papel moeda, guardados, né? Não é, obviamente, o que tinha lá o Gedel na época, mas ainda assim é muita coisa. Não. Uma fonte que acompanha as investigações afirmou à BBC News Brasil, em caráter reservado, que o dinheiro foi encontrado em 2 endereços ligados ao senador Jacques Wagner. Wagner confirmou que o dinheiro apreendido pela Polícia Federal na operação é dele mesmo, é seu, mas negou irregularidades. O senador não foi indiciado ainda. No site da Al Jazeera, lá, já a mídia internacional, a rede de notícias baseada no Catar e que tem grande influência no mundo árabe em geral, disse que o escândalo do Master atingiu ambos os lados do espectro político brasileiro. Isso aí, falar que atingiu a direita é porque, né, obra do PT, né, que fez aquele escândalo todo em cima do negócio do Flávio e o filme do pai. E poderá mesmo influenciar a próxima corrida presidencial do país em outubro. Poderá não, né? Vai influenciar e vai surgir muita coisa agora nas próximas semanas. Volto a dizer, a hora em que acabar a Copa, a hora em que o foco do povo brasileiro estiver livre, isso aí vai descer, vai vir para a mídia como uma bomba, né? O site lembra que no mês passado, o portal The Intercept Brasil divulgou áudio nos quais o senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro pedia dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro. Pedia
Aqui só não menciona que pedia dinheiro de maneira lícita para a produção de um filme biográfico sobre o Jair Bolsonaro. Então, que fique claro, ele pedia dinheiro para um banqueiro, mas que todos os banqueiros fazem coisas lícitas e ilícitas. Agora vamos ver o Jacques Wagner aí, que vai ter que provar a situação desse dinheiro dele. Ó. Os mandados de busca da Operação Compliance Zero, da última quinta-feira, marcaram a mais recente de uma série de operações destinadas a revelar a extensão de todos os crimes financeiros de Daniel Vorcaro e como eles podem ter alimentado a corrupção governamental, afirma a TV Al Jazeera. O jornal argentino Clarín destacou a presença de um aliado de Lula na nova etapa das investigações da Polícia Federal. O que eles disseram? A inclusão do importante senador na investigação do Banco Master aproxima todo esse escândalo do governo do presidente Lula, que busca a reeleição para um quarto mandato. O caso começou com a liquidação por insolvência do Banco Master em novembro do ano passado, que devia mais de 7 bilhões de dólares a cerca de 800 mil investidores. E levou, cujas dívidas foram quitadas pelo Fundo de Garantia, o Fundo Geral de Garantia, que ficou desfalcado com esse escândalo do Master. Ó. Logo se transformou em uma investigação que apontou ligações suspeitas entre seu proprietário, o banqueiro Vorcaro, e figuras do poder público brasileiro de todos os espectros políticos, centro, direita, esquerda. Agora precisa ver se os negócios ligados aí à esquerda são lícitos. O jornal diz que após as revelações sobre o áudio do Flávio Vorcaro, o senador do PL caiu nas pesquisas, caiu um pouquinho sim, e agora está alguns pontos atrás de Lula. Mas o Lula vai cair também, com certeza, quando aparecerem agora a ligação do Jacques Wagner com ele. Lula, que admitiu ter se encontrado com o banqueiro Vorcaro em 2024, prometeu que o caso seria investigado até as últimas consequências, diz o Clarim. Então vai ter que cumprir a promessa, O ministro André Mendonça agora vem, Agora vem para desforra, vai mostrar a realidade, e ela já começou, vai se intensificar depois da Copa. Prestem bem atenção, quantas vezes eu estou falando aqui que tem que esperar acabar a Copa. O foco do povo brasileiro tem que voltar, tem que estar livre. Não adianta você fazer uma operação que você precisa que o povo veja e no outro dia o povo está preocupado com um jogo de futebol. Não funciona. Eu até acho que essa operação devia esperar mais um pouco. Não devia acontecer agora. A agência de notícias Bloomberg disse que a investigação sobre o Banco Master e Vorcaro atingiu todo mundo e que vai abalar a campanha eleitoral brasileira a 4 meses da votação. Mas eu tenho certeza que vai abalar mais o Lula. Após a divulgação de reportagens envolvendo Wagner, o Jacques Wagner, a campanha de Lula instruiu aliados e membros do gabinete a defenderem publicamente o senador, segundo uma pessoa com conhecimento, afirma Bloomberg. A campanha reconheceu, no entanto, que todos os esforços para atribuir a culpa pelo escândalo do Banco Master ao Bolsonaro e seus aliados estão muito difíceis agora, beirando o impossível. Então, eles falharam. Se tudo que eles tinham do Flávio era aquela situação, o áudio do Flávio pedindo dinheiro para o filme do pai dele, não é? Então, eles... Agora eu quero ver quando surgirem os negócios ilícitos do Vorcaro, laços, as supostas ligações com Jacques Wagner trazem o escândalo Master para o círculo íntimo do presidente Lula. Olha lá. Seus laços estreitos com Lula, aqui ele está falando do Jacques Wagner, remontam a décadas, 46 anos, incluindo cargos no gabinete do presidente da República. Como governador da Bahia, Wagner ajudou a transformar o estado nordestino em um reduto de apoio ao Partido dos Trabalhadores. Segundo a agência Reuters, as notícias da última quinta reforçaram a percepção de que a investigação sobre o Banco Master irá sim influenciar a corrida presidencial de 2026.
Então agora, a partir aí das próximas semanas, eu não vejo a hora de acabar essa Copa, pelo amor de Deus, para a gente ir para a realidade logo, né? Então, a partir desse momento que o povo começar a prestar atenção mais nas coisas, né? Se bem que a gente sabe que uma parte do povo não está nem aí, né? Acaba a Copa, ele vai para o futebol normal e vai para a novela, mas pelo menos muito mais gente vai estar ligada. E eu tenho certeza que agora o ministro André Mendonça, que é o encarregado aí do caso do Banco Master, volto a dizer, ele vai implodir o establishment brasileiro todo. E aí, doa quem doer, vamos colocar tudo na balança e ver quem é que fez o quê, quem é que está envolvido com o quê. Tudo, eu espero que toda a verdade chegue à tona agora, né? E a imprensa estrangeira já sabe e está dizendo, aí, gritando aos quatro cantos da terra, que vai influenciar, de uma certa maneira, na eleição brasileira, né? Então, vai aparecer muitas coisas. E volto a dizer, eu não acredito que sejam só problemas internos aqui referidos ao Banco Master. Eu posso estar enganado, né? A análise a gente coloca a situação, a gente pode falhar, né? Pode acontecer um pouco depois, né? Pode demorar um pouco, pode ser mais rápido, mas eu acredito que pelo menos alguma coisa da delação do Hugo Carvajal vai aparecer. Óbvio que nós temos também a delação da Cília Flores, do próprio Maduro, né? Dizem que a da Cília Flores foi muito mais forte, porque ela é muito apegada ao filho, né? O Nicolás Júnior, que ficou lá na Venezuela, né? Ele é parlamentar lá na Venezuela. A gente não sabe até que ponto os americanos podem estar, de uma certa maneira, pressionando para não pegar o filho, né? Que não pode visitar os pais lá nos Estados Unidos. Uma situação terrível, né? Um casal que, além de estar separado na prisão, não pode ver o filho. Então aí há meio ano sem ver o próprio filho, imagina isso, né? É como é ruim, né? Mas tudo por conta do que eles fizeram, né? E o que se diz é que a delação da Cília Flores foi muito forte e atinge em cheio toda a esquerda do Foro de São Paulo. Quase todos os que pegaram dinheiro daquelas organizações, né, que o Trump está chamando de terroristas agora, né? Que são os narcotraficantes com base em todo o continente latino-americano, né? Você tem gangues na Colômbia, tem na Venezuela, tem no Brasil e etc, né? Então agora vamos observar o caldeirão que vem nas próximas semanas. Nós vamos ver aí os problemas com as contas de pessoas envolvidas com o PCC e com o Comando Vermelho. Vai aparecer político, não tenha dúvida. Nós vamos ter os problemas envolvendo agora o escândalo do Banco Master, que já começou a sobrar aí para a esquerda e para o PT, na pessoa do Jacques Wagner, mas vai aparecer mais coisa. Nós vamos ter problemas também com a delação que vem de fora, principalmente eu acredito aí no que tange ao Hugo El Pollo Carvajal, né, que ali o que ele disse já está sacramentado na justiça norte-americana. E vamos aguardar para ver o resultado de tudo isso, né? Vamos ver para onde que vai tudo isso. A mídia lá fora já está dizendo que vai mudar os rumos da eleição brasileira. Então é isso aí. Quem viver, verá. Eu sempre digo aqui. Quero agradecer imensamente a todos que ouvem o nosso canal, que compartilham as análises, aqueles que colaboram financeiramente com o nosso trabalho aqui. Muito obrigado. Por favor, colabore com o nosso trabalho. A gente está indo para a segunda quinzena do mês e é sempre muito difícil depender assim de doações, né? Eu fiz um apelo outro dia, porque esse mês o canal ficou realmente muito ruim de doações. Naquele dia que eu fiz o apelo, muita gente colaborou, agradeço imensamente, mas ainda temos aí mais pelo menos 10 dias até o final do mês, então por favor ajude esse nosso trabalho aqui. Grande abraço a todos, muito obrigado, um excelente final de semana. Eu volto amanhã, pessoal. Valeu! Tchau! Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.